Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja bem-vindo, então, à aula 15, com o tema Fontes de Maldição e Soluções para Elas. Nós ainda precisamos voltar um pouquinho sobre a árvore, genealógica, a cura entre gerações, porque existe um aspecto da cura da árvore genealógica, ou cura entre gerações, que são os das maldições lançadas contra alguém ou contra a família. Jesus ele ensina: abençoai os que vos maldizem. Então nós podemos transformar toda maldição em bênção através das bênçãos que nós também proferimos. E quantas maldições que são lançadas contra nós, como nós vimos, pessoas que amaldiçoam a sua árvore genealógica ou a sua família, podemos dar 3 respostas quanto às maldições. A primeira delas é que elas podem atingir, a segunda, elas podem não atingir, ou a terceira, elas podem atingir em parte a vida de alguém. Tudo vai depender das defesas morais ou espirituais da pessoa. Se a pessoa leva uma vida desregrada, longe de Deus, mergulhada no pecado, afastada dos sacramentos, não quer saber de compromisso espiritual, ela será exposta facilmente a todo tipo de mal, inclusive às maldições. Então, a palavra declara que não devemos ter medo das maldições injustificadas. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. Provérbios 26, 2. Porque se uma pessoa ela está em Deus, ela não tem o que temer. A maldição pode, inclusive, voltar para quem lançou, porque aquela pessoa está revestida de Deus. E aquilo que a gente deseja para o outro, volta para nós. Isso Jesus ensinou. Façam aquilo que gostaria que fizesse com vocês, né? Não façam o que... Não façam com os outros aquilo que vocês não gostariam que fizesse com vocês. A Sagrada Escritura nos ensina isso, né? Então, é sempre dar a medida da outra face. Jesus ensinou da outra face. Então, a maldição a gente quebra abençoando, estando na presença de Deus. Então, podemos ficar tranquilos que a Deus cabe vingar, a Deus cabe a justiça, a Deus cabe a defender, a nos proteger. Porque são realidades espirituais, então nós contamos com o auxílio da graça divina, mas tem um esforço nosso da busca de santidade para essas maldições não nos atingirem. Então, existem soluções para elas? Claro que sim. O nosso remédio, então, é a cruz do Senhor. É o sangue de Cristo que nos lava de todos os males. Por exemplo, tem um livro de Dom Cipriano que é sobre os votos secretos. E dentro da árvore genealógica, dentro da cura entre gerações, nós também podemos trazer aqui os votos secretos. O que são os votos secretos ou votos íntimos? São aqueles votos que nós fazemos de forma talvez até subjetiva e quase imperceptível, mas a maldição na nossa vida. Nossa, eu também nunca dá certo na minha vida. Eu também, desse jeito eu nunca vou casar. Desse jeito eu também nunca vou conseguir isso. Desse jeito... E a gente vai murmurando contra a nossa própria vida. Nós vamos murmurando contra Deus, então nós vamos auto-amaldiçoando. E os votos íntimos é como se você desse uma palavra de ordem para aquilo acontecer. Então, eu nunca vou conseguir tal coisa. Eu nunca vou conseguir comprar meu carro. Eu nunca vou conseguir comprar minha casa. Eu nunca vou conseguir ser promovido no meu emprego. Eu nunca vou conseguir isso. Eu também nada dá certo na minha vida. Então esses votos íntimos vai aprisionando. Então, você nunca vai ter isso na sua vida. Então a gente vai trazendo aquilo como verdade. Então existe os votos íntimos. Um voto é igual a gente professa um voto de fé, né? Então é como se você declarasse aquela verdade. E aí, quando você faz um voto íntimo, você impede a graça de Deus acontecer. Deus não se sente prazer em amaldiçoar os seus filhos, porque Deus ele é amor. A primeira carta de João vai dizer,
Deus enviou seu Filho único, né? Aí ele fala, né? Só conhece a Deus porque Deus é amor. Então, digamos assim, o DNA de Deus, a característica de Deus, né? Santa Faustina ela vai trazer isso, que o maior atributo de Deus é a misericórdia. Deus, ele é amor, ele é essencialmente amor. Como que Deus manda a doença se ele veio para curar, salvar e libertar? Não é Deus que manda a doença, não é Deus que manda a enfermidade, não é Deus que manda a maldição. A doença e as maldições são uma das filhas do pecado. Então somos nós que auto-amaldiçoamos pelos simples fatos de que Deus não abençoa o pecado. Por que a igreja nos ensina que nós não podemos pecar dentro das leis que Deus deixou? Porque se nós pecarmos, nós teremos consequência. Você pode não acreditar em Deus, você pode ter a sua dúvida de fé a respeito da verdade da fé, mas se você é católico, estou dizendo para nós que somos católicos, mas se você é católico, você é obrigado a acreditar nas verdades que a igreja revelou que são. Então, nós, pelas nossas escolhas de pecar, de ofender o nosso Senhor, mesmo você acreditando ou não, você vai ter sequela do pecado. Você vai ter uma sequência. A gente tem visto isso ao longo desses ensinos. O pecado, ele atinge a mim, atinge o outro, pode atingir uma sociedade. Por exemplo, na cura entre as gerações, existem orações de libertação para libertar cidades. Porque às vezes aqueles bairros, aquelas cidades, aconteceram tantos pecados graves, enfim, e aquela cidade, ou aquele bairro, aquela região, existem alguns espíritos opressores sobre aquele lugar. Assim como também existe o anjo da guarda. Nossa, existe o anjo da guarda de cada casa, de cada pessoa, do estado, da cidade, do país. Por isso que o anjo de Portugal ele aparece lá em Fátima, né? Por quê? Porque o anjo de Portugal que trouxe a mensagem para Portugal, mas que se referia ao mundo inteiro. Então Deus ele se serve de seus anjos, né? Então é uma forma também, da mesma forma que o pecado, a bênção divina atinge aqueles que estão ao nosso redor, o pecado também. Então, em Deuteronômio 28:15 vai dizer assim, mas se não observares a voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje eu te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. E aí vai falar, serás maldito quando entrares, maldito quando saíres. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu, a todos os animais do campo, sem que ninguém os expulse. Eu vou até pegar aqui, Então, Deuteronômio, pega aí comigo, dá pause. Deuteronômio, capítulo 28. Dá um pause aí e volta. Então, 28:15 vai dizer assim, além do holocausto perpétuo... não, perdão, li errado aqui. Deixa eu voltar, eu estava lendo Números. É porque Números é do ladinho de Deuteronômio. 28. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje eu te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Serás maldito na cidade, maldito nos campos. Serão maldito a tua cesta, a tua amassadeira. Será maldito o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu solo. Tá vendo, gente? Até os filhos. As crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Serás maldito quando entrares, maldito quando saíres. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico e a ameaça em todas as empresas, até que seja destruído e aniquilado sem demora, por causa da perversidade de tuas ações e por me teres abandonados.
Mas antes, no capítulo 28, no versículo 1, vai dizer também das bênçãos. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-te-á acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bendito na cidade, bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta, a tua amassadeiras. Serás bendito quando entrares, bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os seus inimigos. E aí você precisa ler o capítulo de Deuteronômio 28, porque as descrições são imensas. Então o Senhor, ele sente prazer em abençoar, mas por conta das transgressões e dos pecados, Deus permite a maldição acontecer. Alguém que fica permanecendo no pecado sem desejo de arrependimento, Deus pode entregar a própria concupiscência, a própria sorte, né? A ponto de quem fica muito tempo no pecado pode chegar, meus irmãos, a uma impenitência final. E de uma dureza de coração tão grande, a ponto do coração não se arrependendo, não se salve. Porque foi o que aconteceu com Judas. Judas traiu Jesus, mas o ato que Jesus, ele... Não sei se eu vou ter um papelzinho aqui, alguma coisa, que ele pegou o pão, molhou e deu para Judas, para ele poder comer, indicando a quem o trair. Aquele gesto de você molhar e entregar para alguém é um gesto honroso. Aquele momento Deus estava chamando Judas ao arrependimento, porque mesmo que Jesus seria entregue na mão dos sacerdotes de qualquer forma, os meios da Sagrada Escritura iria acontecer, mas Deus precisou sofrer todos os tipos de males da humanidade para poder curar todos os tipos de maldade, de mal, de desgraça do mundo. Ele assumiu sobre nós as nossas dores e por suas chagas fomos curados. Então, de que forma, quais são os males que nos afligem? A traição, a dor, o abandono, tristeza, raiva, agressões físicas, as intempéries do tempo, tufões, enchentes, dores na alma, no corpo, no pé, cabeça, enfim... cortes, enfim, todos os tipos de dores. Jesus, ele assumiu até a dor por exemplo, de ser, entre aspas, né, por parte de pai órfão, colocando José por parte de adoção. Jesus, ele também, né, ele também entregou São José a Deus Pai. Jesus, ele também teve, ele também recebeu a adoção física por parte de José. Deus confiou São José. Então, assim, todas as dores, eu estou colocando aqui, não estou entrando em muitos detalhes, mas das dores que nos cercam, que cercam o homem como um todo. Então, aquele gesto honroso, Jesus, ele chamou Judas também para poder se converter. Judas, ele poderia ter: Senhor, eu pequei, perdão, me arrependo. Apesar dele ter traído, ele teria a chance de continuar sendo um apóstolo. E foi a mesma coisa que Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois Deus, ele veio reparar. Jesus ressuscitou Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Judas teria tido a mesma chance. Mas por que eu estou falando de Judas? Porque o demônio entrou no coração de Judas, ele se arrependeu, só que ele não teve confiança na esperança, ele teve o remorso. E aí, em vez dele escolher a esperança, ele escolheu a condenação. Judas se autocondena por conta da sua decisão, da sua impenitência, dureza de coração. Então, alguém que permanece muito no pecado, mas não tem a esperança, corre um grande risco de perder o céu. Por isso que é necessário sempre o dom da esperança do Espírito. Para quê? Para que a gente não caia na impenitência final. E a gente sempre, caindo e se arrependendo, a gente recorde as misericórdias do Senhor. Então Deus abomina, por exemplo, maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal. E aqui não está falando de imagens. A gente sabe que nós, católicos, não adoramos imagens, né? Existe o culto da latria, hiperdulia, protodulia e a latria, né? Então a idolatria é você colocar a adoração máxima a alguém, alguma coisa, não necessariamente uma imagem, mas essa imagem pode ser dinheiro, poder, jogos, enfim, por aí vai.
Então, maldito que despreza o pai e a mãe, maldito que desvia o cego do caminho. E tem gente que faz maldade. Maldito que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito que se deita com a mulher de seu pai. Maldito que peca com um animal. Maldito que se deita com a sua irmã. Maldito que se aceita gratificação por levar à morte o inocente. Maldito que não conserva a palavra desta lei e não a cumpre. Então, diante de tantas desgraças e maldições, quais são as soluções para essas maldições? A primeira de todas que nós estamos vendo, para que a cura interior e a libertação aconteça em todos os aspectos, qual que é? Isso tem que estar na ponta da língua. Se chama arrependimento e confissão dos pecados. Segundo, retorno a Deus. E terceiro, caminho de santidade. E aí no caminho de santidade entram os sacramentos, a vida de oração, enfim, renúncias. Então as maldições de origem satânica procedem dos malefícios, por exemplo, com o envolvimento do ocultismo. E o que são malefícios? São formas de pedir ajuda a Satanás para prejudicar alguém. Os malefícios ocorrem normalmente nos seguintes modos: em rituais de magia e feitiçaria, nos ritos satânicos ou missas negras. E aí entram também as profanações eucarísticas dessas missas negras, onde Jesus se pagam milhares de reais para poder pegar uma hóstia consagrada para fazer rituais. Então, as maldições, quando se profere uma maldição contra alguém ou cidade. Existem maldições para destruir cidades. E aí também entra o trabalho de bruxaria, trabalho de despacho. O trabalho de bruxaria pode acontecer de duas formas. A primeira direta ou contagiosa, tá? Ou indiretamente. A pessoa ela ingere, por exemplo, algo comprometido com o mal. Às vezes é um objeto, uma água, ou na comida, direto ou indiretamente são atingidos, né? Por isso que antes de você consumir qualquer coisa, você precisa rezar. Se receber um presente duvidoso, se abençoa, depois leva para o sacerdote abençoar, mas não deixe de fazer uma oração em tudo que você ganha ou até mesmo que você compra, porque às vezes até nos mercados ou lojas de aluguéis de roupa podem estar contaminados. O padre Forte, o padre Gabriel Amorfi, diz que teve um menino que ele foi numa festa de Halloween e ele foi alugar uma roupa de Halloween. No ato dele colocar a roupa, ele foi possuído pelo demônio. Por quê? Porque aquela roupa estava consagrada ao demônio. Então, aquela contaminação que estava na roupa passou para ele, por ter sido usada em outro rito. Então, na chamada automagia, aí se fazem sacralizações, consagrações e bênção, tudo em nome de Satanás, imitando o culto divino. E o pior é que eles nos imitam. O uso de sacramento, por exemplo, sacramentais, e aí vai pêndulos, né? Penduricalhos imitando o uso dos sacramentais, talismãs, amuletos, catalisadores de energia. Católico que tem aquele filtro de sonhos tem que excomungar uma pessoa dessa, né? Filtro de sonho não é para católico. Que nós temos a imagem de Nossa Senhora crucifixo que tem que ficar perto da nossa cama. Eu ainda ensino a vocês a dormirem ou com terço, mas com um crucifixo debaixo do travesseiro. Porque às vezes no momento de terror, de perturbação na alma ou algum pesadelo, você pega aquele crucifixo e faz a sua oração. Então, o pecado é o maior aliado do diabo. Pessoas e poderes políticos podem ser mensageiros do mal. Então o primeiro passo qual que é? Arrependimento e confissão, que é pedir perdão a Deus. Depois, renunciar ao mal. 3, deixar de frequentar lugares do ocultismo. 4, renovação das promessas do batismo. 5, oração de libertação. 6, vigilância das ocasiões de pecado. E 7, buscar integridade de vida e santidade de vida. Então, do pecado não se dialoga, do pecado se foge, como se foge de uma serpente. Transforme a maldição em bênção. Por exemplo, pais abençoe seus filhos, autoridades, padrinhos, padres religiosos, abençoe os seus subordinados, líderes, por exemplo, de empresa, abençoe os seus subordinados. Se por acaso alguém lançou uma maldição que já tenha morrido, deve-se buscar a cura por meio da Santa Missa, renunciar à maldição e quebrá-la. É recomendado a imposição da estola e a bênção de um sacerdote quebrando julgo familiar com os pais ou parentes que lançaram maldição
deve-se buscar a reconciliação. Se alguém da família amaldiçoou, você precisa se reconciliar antes, se a pessoa estiver em vida. Se não estiver em vida, oferece, por exemplo, a Santa Missa, né, como a gente falou na outra aula, em reparação a esses pecados. Então, se eles não quiserem, decida e ofereça, mas faça a sua parte. Depois tem as maldições vindas de outras pessoas. Por exemplo, maldições justificadas, qualquer forma de pecado, injustiça contra o próximo, sobretudo contra os mais necessitados, que clamam os céus, e os céus respondem. Ai daquele que constrói uma cidade a preço de sangue e que funda uma cidade na iniquidade. Hebreus 2:12. Precisamos também orar pela cura do nosso Brasil, trazendo para a Santa Missa os problemas arraigados na nossa sociedade brasileira, sobretudo todas as indiferenças praticadas contra os pequenos indefesos, pois eles clamam ao céu. Você deve abençoar os que amaldiçoaram, rezar de preferência na Santa Missa, reparar o dano moral causado, porque a Santa Missa é a maior oração por excelência. A prática da justiça é fonte estupenda de cura. Aí depois tem a automaldição. Quando proferimos palavras contra nós mesmos, por exemplo, dei meu corpo, jamais haverei de gostar de alguém, nada que faça dar certo, eu nunca vou ser feliz, minha saúde é uma droga, eu não presto para nada. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem. Efésios 4:29. Pedir perdão a Deus. Para as almas dos falecidos, São Boaventura vai dizer: ó almas cristãs, quereis dar provas de verdadeiro amor aos vossos defuntos? Quereis enviar-lhes os mais preciosos socorros e as chaves do outro céu? Fazei frequentemente a Santa Comunhão pelo descanso de suas almas. Quem vai dizer isso é São Boaventura. Quanto mais vida eucarística nós tivermos, tanto mais livres das maldições ficaremos. Cuidado com lugares áridos e com casas vazias, pois são uma introdução ao mal. O segredo para preencher os vazios dos lares é a presença do Espírito Santo. Quem se une ao Senhor torna-se um com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O melhor momento para receber, por exemplo, o batismo no Espírito Santo é na Santa Eucaristia. É maravilhoso saber que na Eucaristia recebida, o céu vai crescendo dentro de nós e vai assumindo a condição de nossa vida. Assim vamos sendo transformados, engolidos pelo céu. Antes de nós entrarmos no céu, o céu entra em nós. O cálice do Senhor exclui o cálice dos demônios. A mesa do Senhor exclui a mesa dos demônios. São Tomás de Aquino vai dizer assim: quando voltamos da Santa Mesa, ele vai dizer assim, São Tomás de Aquino, né? Vai dizer: quando voltamos da Santa Mesa, quando voltamos à Santa Mesa, somos como leões que expelem fogo temíveis para os demônios. O sangue precioso de Cristo purifica o mau sangue dos nossos antepassados. Olha que lindo isso. Então a nossa esperança está no sangue e no corpo de Cristo. O traje real de Jesus no céu traz a marca de seu sangue. O sangue de Cristo nos lava e nos inocenta. O sangue da Eucaristia nos faz participantes da aliança de Cristo. Então a Santa Missa ela é o melhor lugar para nós ficarmos livres de todas as maldições, porque ali é Cristo vivo presente. E Ele é o nosso Deus que nos cura e que nos liberta. Que nesse momento, você possa entender que existem os meios de salvação. O primeiro passo para se libertar das maldições é arrependimento, confissão dos pecados, renúncia a Satanás, oração de libertação, Santa Missa e firme propósito de não mais pecar. O que importa é estar unido ao nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.